criticar certos jogadores. Falhou o Marcelo. Aliás, o Marcelo, gente, ele foi, digamos assim, um craque. Hoje já não é mais, porque já está veterano, já não consegue ter a mesma, digamos assim, eficiência de outros tempos. Mas a reta final do Marcelo jogando pelo Real Madrid, e depois até quando passou rapidamente pelo Olympiacos, ele nem jogou quase no Olympiacos, porque falta força física, já é veterano, muito talentoso, isso é inegável. E, na realidade, assim, ele cometeu um erro grave. Eu acho também que a estratégia do Fluminense não foi boa. Acho que o Fluminense deveria ter adotado um outro comportamento, sabe, mais conservador, mais preocupado em não ceder espaços. Mas sairia das suas características. Cara, para jogar contra o Manchester City, qualquer time aqui da América do Sul teria que fazer isso. Aí teve um controle de posse de bola muito ilusório, muito tempo no campo de defesa, e o detalhe, não conseguiu criar praticamente nada. E naquele momento, quando o Fluminense teve mais posse, o City já vencia por 1-0. Então o time inglês meio que baixou as linhas, trouxe o seu time no campo de defesa, deixou a bola mais com o Fluminense para tentar encaixar um contra-ataque que não entrou. E quando o Fluminense estava no campo de defesa, ele subia a marcação para tentar roubar a bola e por várias vezes teve quase aconteceu, né? Teve a oportunidade de tomar a bola perto do gol do Fábio. E outra vez brilhou com ótimas defesas o goleiro do Fluminense. Foi 4-0, gente. 4-0 é 4-0. Até escrevi no meu blog no All Sport que parecia um jogo, uma vitória sobre o Fulham, sobre o Burnley, sabe? Times assim que, de vez em quando, o City dá uma chapuletada. São times que brigam pela permanência da primeira divisão e tal. Nada além disso. Então não foi uma boa atuação. As duas atuações do Fluminense foram aquém daquilo que o time, em tese, pode produzir. E acho que o Fluminense ficou muito refém do dinizismo. Não, vamos jogar dentro da nossa característica. Sim, ok, essa característica, mas o jogo pedia um outro comportamento. E um adversário superior. Então, acho que é até uma visão meio romântica e ingênua. O Fluminense foi lá para ganhar, ou o Fluminense foi lá para mostrar que o dinizismo é demais, é sensacional? Qual era o objetivo final? Complicado, né? O Marquezinho com a gente aqui também no Instagram, o Luiz Guilherme, o Lívio Marcos, Sandro Corrêa, Eduardo Garcia, Xande Sabino, o Vitor, o Renato Maceió, o Gabriel Pato, o Toledo, o Diego, o Josué Alves. Todo mundo por aqui pelo Instagram também, o professor Gonzales, né, a galera acompanhando aqui a live também por essa plataforma que agora também a gente consegue fazer ao vivo, né? E aqui também a galera chegando via Facebook, também via via Twitch e via YouTube, Wagner Bruno, o Hélio Kaiser, o Andrei Henrique, lá de Sorocaba, valeu, Renan Moraes, em Montreal, no Canadá, fala Renan, o Webster Valente também, o Farintias, o Fluminense da Roda, está tonto até agora, sem entender o que aconteceu, Renato Martini, Richard Machado, como diz Felipe Melo, 1, 2, 3, 4, pois é, Fiel Paraíba, também com a gente aqui, o Guedes, conosco, o Rony Peterson, Flávio Ramos Tambellini, criticando aqui a atuação dos jogadores do Fluminense, não gostou, Anselmo Paixão, Arlen Francisco, o canal do Heraldo Francisco, foi um jogo controlado do City que merecia, muito controlado, muito controlado, muito controlado o jogo inteiro, não teve nenhum susto, nenhum problema, e o gol que acontece no começo do jogo não é por acaso também, né? O erro do Marcelo acontece numa hora que 3 fecham ali em cima dele e ele se precipitou. Jefferson Almeida, resultado normal, sim. Marcos Alves, não sou tricolor, não, Marcos Alves. Você está enganado. Eu torço pelo Flamengo. Fábio Ribeiro, Felipe Barbosa, Felipe Gonçalves, o Nadson Filho. Tentou jogar os primeiros 20 minutos, depois o time se desconcentrou. O time não teve perna, não teve força. Entendeu? E ficou ali, trocando passe, mas criou muito pouco. A única chance foi num pênalti marcado, e que depois voltaram atrás pelo impedimento do Cano, que foi um erro do Ederson, que saiu jogando mal 4 vezes no jogo. E naquela deu a bola de volta para o Fluminense, isso mexeu com a situação. O Fluminense não criou. Né? Enfim, Felipe Moraes, o André Costa Pinto, criticando aqui o Gabriel, ele não gosta do comportamento do Gabriel, acho que se parece com o Neymar. Adriano Fernandes, o São Paulino Fernando Kulife também com a gente, o Alexandre Ferreira, acho que foi pouco 4-0, o Sérgio Braunt, o Edson Alves da Silva, falando, você já tinha cantado a pedra. Eu falei isso antes, eu não falei nada de anormal, falei o óbvio, ele está em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Era óbvio que o jogo era muito difícil e era evidente que o Fluminense tinha que ter um comportamento um pouco diferente. Mas não. O comportamento foi um comportamento, acho que equivocado, inadequado para o jogo. O jogo mostrou isso. O Gilvan fala, o Fluminense tem que ser retrancado. Eu não diria retrancado, mas um time mais cauteloso, mais fechado, sem dar muitos espaços.
Gente, 40 segundos, um jogador faz um gol de peito na pequena área. De peito, sozinho. Pega um rebote sozinho. O Foden depois chuta sozinho, a bola bate no Nino e cobre o goleiro Fábio, vai para dentro do gol. Ele entra pela esquerda totalmente à vontade, às costas do Samuel Xavier. E o Nino, na cobertura, chega atrasado, tanto que ele toca na bola, se ele chega junto, ele trava a finalização do inglês. Isso aconteceu várias vezes durante o jogo, sendo que o Fluminense enfrentou um City claramente cauteloso, sem fazer muito esforço, enfim. Luiz Gonzaga Júnior, Eduardo Rainelli, William Mendes, Richard Machado, o Francisco de Assis falando aqui, legal sua postura com os pés no chão, sem criar ilusão para o torcedor. Francisco, essa é a nossa obrigação, cara, na imprensa. E muita gente iludiu o torcedor do Fluminense, isso é evidente. Muita gente da imprensa vendeu um cenário irreal, como se fosse possível. E eu sempre vinha perguntando, com base em que as pessoas falam isso? Em que atuação, em que futebol? Contra o Al-Ahly, o Fluminense correu seríssimos riscos. O Romulo Esteves, o Fluminense jogou com coragem. Se o Flamengo teve vergonha do elenco do meu time. O Flamengo é uma vergonha, mas isso não significa que o Fluminense tenha tido um comportamento mais adequado se quisesse realmente vencer. Agora, que o Flamengo é uma vergonha, é vergonha. Agora, o fato do Flamengo ser uma vergonha não anula erros cometidos por outros. O Flamengo é um vexame mor. Entendeu? Fica essa coisa, não, o Flamengo foi pior. Claro, foi pior, mas daí? Então, porque foi pior, então o Tricolor se contenta em ir mal, tomar de 4-0, porque o Flamengo foi pior. É um pensamento tacanho, né? E as críticas ao Flamengo são feitas aqui diariamente, e não é de hoje. Abraão da Silva Paixão fala que parte da imprensa foi elogios ao fraco jogo do Fluminense. Eu também acho. Na verdade, eu acho o seguinte, escrevi isso até lá no Instagram. Muita gente da imprensa vendeu a ilusão da vitória do Fluminense. E aí, o que os caras estão fazendo agora? Ficam tentando dourar a pílula porque não querem assumir o próprio erro de avaliação. Erraram feio. A imprensa, em grande parte, errou feio. E os palpites? Rodada de palpites. Você pega assim, 4 caras, um dá empate, um da vitória do City, 2 dão vitória do Fluminense. Com base em quê? Com base em quê, cara? Com base em quê? Para fazer média com o torcedor? Para não ser cancelado por torcida em rede social? Não dá, né, cara? Aí não tem condição. Herbert 497, Thiago Lopes, o Felipe Personal, o Ednei Siqueira, o Marcos Évila, Gustavo também aqui com a gente, o Freitas, o Cícero Rodrigues, pessoal também aqui no Insta. O Tom falando que os corajosos tomaram de 4. O Germán, Diniz deveria sair com o John Kennedy de cara, ao invés do Keno. É uma boa discussão, porque o John Kennedy é um jogador mais decisivo, né? Rápido e decisivo. E no segundo tempo ele até conseguiu fazer alguma coisa ali, algum salseiro, deixando até uma impressão razoável nas circunstâncias. Entrou com 0-2 no placar e conseguiu dar algum trabalho. O Yuri Nunes falando que o Marcelo não gostou quando perguntaram da falha dele no primeiro gol. Eu não vi essa entrevista. Bem, aí é diferente, né? Se ele não quer ser perguntado, então ele quer assessoria de imprensa, não quer. Quem fez a pergunta fez uma boa pergunta. O Célio Antônio pergunta se eu acho que algum time sul-americano ganhará o Mundial. Muito difícil, muito difícil. Tem que fazer o jogo perfeito, o adversário tem que ir mal. E o detalhe, o City jogou sem Doku, Kevin De Bruyne, Haaland. 3 jogadores importantíssimos que aumentariam demais o poder ofensivo da equipe. Então foi um City desfalcado, bem desfalcado. Você pega o caso, o Flamengo jogou, por exemplo, contra o Liverpool, não tinha o Fabinho, mas tinha Mané, Firmino e Salah, os 3 em campo. Os 3 em campo. O Fluminense até pegou essa pequena vantagem aí de não enfrentar um City completo. E por que eles não jogaram? Se fosse um jogo importante da Champions League, eles jogariam. Jogariam. Tanto que viajaram. Mas era um jogo por uma competição que o Guardiola tinha a convicção, e não estava errado, de que poderia vencer mesmo sem escalar seus jogadores titulares que estão se recuperando de lesão.